O futuro fiscal e político do Brasil foi tema central de um debate organizado pelo INSPER, o Instituto de Ensino e Pesquisa, em parceria com o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o SEBRE. O encontro analisou também o destino do agronegócio brasileiro com o próximo governo. O repórter Felipe Barcelos traz os detalhes dessa conversa. O debate foi realizado em São Paulo e reuniu especialistas em política, economia e agronegócio. No centro das discussões, a análise sobre o que permanece e o que muda a partir dos resultados das últimas eleições. Os desafios fiscais que o novo governo vai enfrentar para cumprir as promessas de campanha foi o primeiro tema da pauta. Mais 150 para as famílias que tem filhos até crianças até 6 anos, que eu acho excelente, projeto. Eu acho excelente. Né? Tá bem, ok. O país quer. Mas a lógica do teto de gastos era o seguinte: é uma lógica muito simples. Você quer pagar 600, você quer dar mais um recurso para famílias que têm até filhos com 6 anos, não tem nenhum problema. A solução que o sistema político parece que oferece, né, é a pior de todas. Aqui eu queria fazer uma provocação, que é mais uma PEC para de novo quebrar a regra do teto, para de novo jogar para a dívida pública. Durante o debate, foi dito ainda que a economia do Brasil vai enfrentar uma série de desafios nos próximos anos, em decorrência de uma série de fatores internos e internacionais. Com isso, a expectativa é de crescimento anual máximo de até 2%. O economista e ex-ministro da Fazenda, Maílson Nóbrega, elencou alguns dos entraves domésticos. A missão do Banco Central no Brasil fica mais difícil. Mas voltemos ao cenário doméstico. O campo fiscal, eu diria, vamos ter que enfrentar a pior crise fiscal, eu diria, dos últimos tempos. Né? E isso é uma coisa que foi gestada há muito tempo, começou com a Constituição de 88, criou despesas impossíveis de serem financiadas de forma razoável pelo Estado. O gasto previdenciário, com o impulso do aumento do salário mínimo, passou de 4% do PIB para 14% do PIB. O Brasil tem um gasto previdenciário hoje semelhante ao da Itália, que tem o dobro da população de idosos do Brasil e é um país rico. No cenário político e de governabilidade, o deputado federal Arnaldo Jardim acredita que há possibilidade da construção de consensos nas pautas importantes para o país. Acho que tem sinais positivos. O fato do Lula ter, nesse instante, nomeado o Alckmin, acho que foi um sinal positivo, ao invés de ser um petista tradicional. Acho que os mais radicais ali, tá certo? De um lado, serão isolados, e os mais radicais do outro lado também serão isolados. Um dos temas centrais do debate foi também o papel do setor agropecuário na geração de emprego, renda e no fortalecimento da economia do país. Segundo os especialistas, é preciso que a sociedade civil organizada participe cada vez mais da elaboração de políticas públicas voltadas para o agronegócio. Eu também quero enfatizar aqui o fato, e eu acho que vocês vão concordar comigo, que nunca foi tão importante a sociedade civil organizada quando há a defesa dos setores a quais elas são responsáveis. No meu caso aqui, o cooperativismo brasileiro e outras entidades também que respondem aí o setor agrícola. Por que eu falo isso, Suelen, amigos? Porque a OACB participa de 62 comissões e câmaras temáticas a nível de executivo. Só no Ministério da Agricultura, a gente está presente em 20 câmaras temáticas. Por que eu falo isso? E você incitou a que eu falasse, né? Com relação às políticas públicas. 47% das políticas públicas que são organizadas e implementadas nesse nosso país, elas nascem dentro desses fóruns. Ainda de acordo com a superintendente da Organização das Cooperativas do Brasil, um ponto de atenção do próximo governo é a possível descentralização das atribuições do Ministério da Agricultura. Porque a unificação da pauta agrícola dentro do Ministério da Agricultura foi fundamental para a gente ter os avanços que nós tivemos em termos de política pública. Uma comunicação mais efetiva, uma tomada de decisão mais rápida, um alinhamento de discurso. Isso precisa ser considerado quando se tem aí
uma possibilidade de criação de novos ministérios. Na política, os participantes concordaram que é preciso que o novo Congresso Nacional trabalhe contra uma possível taxação das exportações agrícolas. E quanto aos parceiros comerciais, o coordenador do INSPER Agroglobal, Marcelo Yankee, disse que é preciso que o Brasil diminua a dependência das exportações para a China. Soja China e ampliar para outros mercados da Ásia. Você tem o sudeste da Ásia, 650 milhões de pessoas crescendo, vinha crescendo a taxa de 5%, 6% ao ano, um grande potencial. Tem o sul da Ásia com a Índia, tem a África, né? Tem outras regiões que a gente tem que pensar e também diversificar produtos. Ainda durante o debate, foram levantadas questões ambientais e o que o Brasil deverá levar para a pauta da COP27, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, prevista para ocorrer no Egito a partir do dia 6 de novembro. Então a gente tem uma chance aí de colocar esse debate em outro nível. Em vez de só falar do desmatamento ilegal que tem que ser controlado, vamos falar de energias renováveis para valer, que o mundo não está adotando. Vamos falar de alimentos que o mundo precisa para alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050. Né? Vamos falar da questão lá dos biocombustíveis, eólica, solar, etc. E vamos falar de clima não só pelo lado negativo do desmatamento que o Brasil tem, mas pelo lado positivo dos mercados de carbono.